Retornamos. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Meus queridos técnicos em finanças, turma forte, Vamos começar? Vamos recomeçar, né? Nossa disciplinazinha aí, olha lá. Quero ver vocês focados na história aí. Educação tecnológica e midiática, gente. Vamos passar por essa transformação digital. O analógico está ficando. O anotar no papel já era, entendeu? Você já tem que ter os registros ali nas nuvens, já tem que ter a tua questão digital sempre acompanhando. Professor, e se falhar tudo, se não tiver internet no planeta, aí é outra história. Agora presta atenção. Presta atenção que o conteúdo é falando sobre novas tecnologias. Olha aí que essas novas tecnologias buscando o quê? Transformações. A gente falou na questão do cliente, a gente falou na questão da transformação especificamente tecnológica, em termos de ferramenta, e a gente tem que avançar na questão operacional. Olha o operacional acontecendo aí no dia a dia, o investimento, gente, a questão da automatização, a questão da competitividade, ela está ligada a isso, a você ter esse dinamismo. Então, por que você vai retroceder? Você vai fazer com que, é bem verdade, quando eu falo de retroceder, gente, que esta automação também, para algumas empresas, ainda não é uma realidade, tá? Mas algumas têm tecnologia e têm ferramentas que simultaneamente vão acompanhando, ou seja, está ali na informática, mas ainda quer registrar ainda nos seus bloquinhos de anotações, só que tem um porém. A gente sabe que os registros, os manuais que estão digitalizados, eles trazem uma maior rapidez ao quê? A minha rotina na administração. Então, as minhas atividades, elas têm esta perspectiva de trazer mais agilidade, celeridade. Todavia, entenda que essa escala de transformação, ela tem alguns eixos. Olha só, primeiro eixo aí, o eixo dos negócios voltados para o quê? As questões refratárias, digitais, cerca de 20%. O refratário aí, ele é conduzente, ele traz uma perspectiva de reflexão sobre os negócios tradicionais, a forma de modificar esses negócios. Como é que eu faço isso? Hoje eu ainda tenho 80% dos negócios, por exemplo, escritórios de arquitetura. Ok, escritório de arquitetura ainda tem lá as ferramentazinhas com papel, desenho sendo feito, ok? Mas eu tenho os programas digitalizados para esses escritórios que vão gerar negócios digitais. Isso tudo é um ascendente. O negócio tradicional ele tem como base ainda. Só que os percentuais eles estão aumentando. Então, 10% aqui das ideias, 30% aqui em relação à digitalização e o efeito do digital vem com algumas ferramentas. Olha só o que a gente já reforçou para vocês. Big Data a gente já deu falamos já várias vezes sobre elas. A reputação das nuvens. O cloud, especificamente, onde você armazena nas nuvens, onde você tem documentação que você não fica perdido. Você pode acessar por qualquer computador. As coisas fazendo com que você possa melhorar a tua perspectiva do dia a dia. Um óculos que eu tenho acesso a imagens digitais. Isso já é realidade. A questão do 3D, do 4D, dos 5, 6 até mesmo, isso entra também no contexto de inteligência artificial. Opa, isso é só o começo, professor? É só o começo. Porque você vai estar vendo aí as mídias sociais passando por uma mutação. A mobilidade acontecendo constantemente. Então, você consegue falar com pessoas que estão em locais diferentes. Só que nós temos um impacto em todas elas. Eu tenho um impacto do macro e o impacto do micro. Variáveis do macroambiente e variáveis do microambiente. Variável do microambiente, adequação à cultura interna. Variáveis do macroambiente, adaptação às perspectivas externas. Como, por exemplo, você ter adaptação à economia, à questão sociológica, à questão cultural, à questão psicológica. Tudo isso impacta, professor, nessa transformação digital?
Certamente que sim, meus queridos, porque aí você vai ter que trabalhar o mapeamento para que essa transformação digital ela não esteja sendo boicotada. Porque o que acontece? Quando eu não tenho a transformação digital, quando eu não tenho digital, certo? Tá aqui. Quando eu não tenho digital, o que acontece? Baixo desempenho dos colaboradores. A gente está tendo que refazer o trabalho constantemente. Queda nas vendas, porque eu não tenho monitoramento online, simultâneo. Erros operacionais começam a acontecer, porque eu não tenho como estar mapeando o que está em conformidade e não conformidade. O baixo engajamento das pessoas. Se eu não uso tecnologia, hoje, pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Telegram, por exemplo, como é que você vai ter pessoas mais engajadas? A autorrotatividade ela vai aumentar porque era uma realidade. Pessoas que estão desconectadas não têm interesse de ficar nas organizações. As alterações desses processos, sem orientação, sem alguém fazendo a mentoria tecnológica disso, a implementação de tecnologia sem capacitação piora ainda o movimento. Por quê? Porque esse movimento faz com que você use a tecnologia sem ter pessoas capacitadas, com capital intelectual, e esse capital humano não gera resultados. O que eu vou fazer? Eu vou ter um aumento de reclamações sobre o atendimento. Pessoas que não foram qualificadas para estar lidando com o digital. Todavia, os nossos funcionários sem treinamentos, eles passam por uma perspectiva de quê? De serem demitidos, porque eles não tiveram acompanhamento. E isso tudo gerado por uma falta de motivação. Então, é o impacto, e o impacto, você vê o quanto de impacto negativo nós temos. Do não digital, do não entender a forma de estar lidando com o digital, com a transformação digital. É este cenário que é criado e é um cenário de caos. O cenário de caos, ele é resolvido por algumas metodologias, como o Big Data. Como uma ferramenta, gente, que vai extrair o melhor de todas as informações que são geradas, fora e dentro da organização. Então, há uma comparação em relação, por exemplo, a situações onde você coloca o Big Data para levantar organizações de trabalhos, reuniões, comparações de dados, principalmente extraindo essas informações, você automaticamente vai ter um mapeamento melhor. O Big Data, ele pode mapear, por exemplo, 4 indicadores que são decisivos dentro da organização. Alguns deles você já viu e a gente já mencionou, outros nós vamos reforçar agora. O primeiro, a questão dos dados do cliente. Certo? Esse é o primeiro. Ok? Este é o primeiro. Dados dos clientes, quer sejam internos ou externos. Dados financeiros. Financeiros à mão constantemente. Dados dos processos. Processos internos. Olha só. Processos internos. O que são processos internos, professor? São as rotinas administrativas. Não esqueçam delas. E dados do aprender e crescer. Eita, professor, então quer dizer que o aprender e o crescer, numa perspectiva de usar essa informação, conhecimento para ser aplicado. Exatamente. Então você tem 4 perspectivas que o Big Data pode trazer informações e ampliar o conhecimento, que é clientes, internos e externos, a relação financeira com toda a empresa, os processos internos com todas as rotinas, o mapeamento dessas rotinas, principalmente, o aprender a crescer
mas com conhecimento, com capital intelectual. Então, te mostra o quê? Nesta visãozinha aqui, você está vendo, ó, como se fosse um mapa. A chamada gestão à vista. Gestão à vista. Um mapa estratégico. Big Data dá esta sensação de um maior controle. E aí você pode fazer uma gestão das informações com mais proximidade dos dados reais. Todavia, entenda que neste Big Data tem algumas funções que precisam ser seguidas. Vou colocar aqui e enumerá-las. Vamos para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta e para a sexta. Primeira situação que a gente pode colocar. Olha só aí, ó. O que nós temos? Primeira situação, o volume. Volume e intensidade dessas informações. A quantidade do tratado ou do trato em relação aos dados. Isso vai me dar o quê? Eu tenho 1.6 ali, o volume. E no ponto 1 eu tenho a variabilidade. Veja que o Big Data, ele trabalha a variabilidade com o fluxo de dados. O fluxo de dados quer dizer o quê, professor? A capacidade de geração de informação para dar condições ao melhor entendimento àquele cenário. Ou seja, quanto mais informação eu tiver, e quanto mais informação eu tiver que seja verdadeira, mais eu posso tomar decisões. E eu estou linkando o 1 com o 6, com o volume, tá? Quando eu vou para o 2, é a geração de valor, um valor relacionado a quê? Aos benefícios que estes dados vão proporcionar para a empresa. O valor, ele vai ser correlacionado com o 3. Por quê? Porque o 3 fala sobre veracidade. Então, o mapeamento do Big Data traz a importância da confiabilidade desses dados. Então, se eles forem verdadeiros, eu extrair isso, eu vou ter uma velocidade, capturar e armazenar um processamento que seja rápido. Eita, professor, pois é, e aí o variável traz essas condições que são situações que só o Big Data fornece, que é tentar fazer um afunilamento das melhores informações para se tomar de decisão, que é o 6º ponto. Então, você vê que todos os 6 pontos, eles podem ser intercalados. Agora, o entendimento da ferramenta Big Data traz uma grande informação de dados. E elas servem para tomar decisão. Quanto mais eu tiver, meus queridos aí que estão em Landry Sales, em Nova Santa Rita, turma que está no YouTube, prestem atenção nessa sequência, porque é importante para vocês verem o quanto nós temos que detalhar as informações que tem dentro de organização, quer seja na intranet, quer seja na extranet. Professor, não estou lembrado o que é intranet ou extranet. Intranet são os sistemas online internamente que são tratados apenas pelos grupos de interesse. Os grupos de interesse que são os parceiros, fornecedores, que o Big Data pode informar dados acerca disso e gerar valor para capitalizar esta informação. Agora, extranet, ela vai estar diretamente ligado aos consumidores. Eu posso saber quando é que o meu produto vai chegar, se eu entrar na extranet e ali fazer o meu cadastrozinho e colocar as informações. O Big Data ele vai mapear também essas informações. Não esqueçam disso, meus queridos. Não esqueçam que essa sequência do 1 até o 6, trazendo variabilidade, valor, veracidade, velocidade, variedade principalmente de opções e volume, são os chamados 6 Vs. Os 6 Vs. Volume, variabilidade, variedade, velocidade, veracidade, velocidade, valor e variabilidade. Então, chamados 6 Vs do Big Data. Os 6 Vs do Big Data que dão condições para melhores tomadas de decisões. Todavia, entendendo sobre o Big Data, eu vou poder me aprofundar em relação ao quê?
Internet das coisas. Opa, internet das coisas, porque eu tenho o quê? A inteligência que é feita pelo computador, chamada de inteligência computacional. Eita, meu querido e minha querida, inteligência computacional. Sabendo disso, eu tenho que também ter entendimento na questão lógico-matemática, porque eu vou estar lidando com dados e estatísticas. Essa estatística condicionada ao quê? Algumas práticas da própria ciência, gente. Eu tenho que saber que algumas vão ter desvio. Olha só. Desvio padrão, certo? Tá aqui, ó. Desvio padrão, ok? Desvio padrão. Eu posso também, pela estatística, verificar a média, mas a moda. Então, com as suas fórmulas, para saber o que está acontecendo com aqueles dados. Proporcionar o quê? Por essa internet das coisas, uma maior e melhor segurança computacional. Olha só o reflexo que ela tem, gente. Olha como é que eu posso avançar nesse contexto. O contexto relacionado ao quê? Quando eu vejo a questão da internet, vejo a forma tradicional de lidar com ela. Eu vou ter vantagens e vou ter desvantagens. Situação de estar com a informação aberta, globalizada, sendo mais barata, capaz de chegar às questões de viabilidade para as pessoas, os softwares de forma mais fácil. No entanto, no tradicional, traz mais segurança, consistência, permite autenticação e implantação dos processos. Todavia, traz na internet uma falta de segurança, porque mesmo assim eu tenho os hackers. E a questão tradicional, alguns ainda acham que é prejuízo, que é um gasto, que é dispendioso e que você tem que formatar um software específico para aquele que está conduzindo a internet das coisas. Só que na computação, por exemplo, da nuvem, o responsável pela otimização aí é a própria computação dos processos, ou seja, o armazenamento desses processos. A ruptura em relação aos antigos meios de produção já fazem parte desta condução da computação de nuvem, onde eu posso estar armazenando documentos, imagens. Eu tenho esse programa por meio de um controle também dos servidores, onde a comunicação ela vai ser mais rápida e a armazenagem também, em um volume que possa atender ao quê? A redução de custos e aumento da eficiência. Opa, falou em redução de custos, falou do meu técnico em finanças, porque você vai estar tentando mensurar o que eu consigo colocar aí nesta computação de nuvem, em relação ao cliente, em relação aos processos internos, em relação ao aprendizado e crescimento da organização, mas também um fator de redução dos gastos. A transformação digital, ela pode vir numa perspectiva do cloud computing, né, do cloud feito por meio da documentação mais rápida e agilidade, para gerar lucro, gente. Da mesma forma entra a condução do lucro. Ok, mas nesse contexto, o que eu ainda posso ver como desvantagem da internet? Essa desvantagem ocorrendo. A desvantagem ela está associada ao quê? A você levantar qual é o nível de anti-spam que você precisa ter e o anti-pop. O anti-pop também na questão de o pop-up, colocando-se numa vertente de mapear a poluição visual que ocorre nas informações dentro das ferramentas utilizadas nas organizações, formatos que são invasivos, que estão aí, que podem ser bloqueados, a quantidade excessiva de e-mails que você pode ter se você não tiver o controle desses e-mails e colocar, simplesmente for tirando aqueles que são excesso, a pouca segurança e a valorização da questão publicitária ocorrendo por meios tradicionais, uma tendência que ocorre na desvantagem da aplicação da internet. Por enquanto, o que eu tenho? Eu tenho uma desvantagem, mas tenho mais vantagem também quando eu aplico a internet artificial. Ela traz esse dispositivo eletrônico, ela faz com que você possa ali ter
um pensamento que foi colocado pelo ser humano, mas é conduzido pela tecnologia. O artificial aí é que é uma parte do homem aí sendo replicada, ou seja, o entender, o pensar, o raciocinar, o interpretar. As funções que são mentais, que são refeitas, elas são programadas, mas programadas pelo ser humano. A inteligência nos sistemas de informações gerenciais trazem mais inteligência na aplicabilidade. Por meio de quê? De sistemas que sejam inteligentes e que possam trabalhar o aprendizado contínuo e a perpetuação desse desenvolvimento do conhecimento. Então, é a representatividade por meio simbólico. Então, nós temos N sistemas, e esses sistemas hoje utilizados numa visão mais artificial, por meio até mesmo da robótica, redes de mapeamento de logaritmos genéticos, as questões que são conectadas aos cérebros, principalmente com relação ao que parte do cérebro ela é mais reforçada quando você vê alguma coisa que está desejando ou não, quando você vê alguma coisa que te crie um medo, uma fobia, isso tudo é mapeado. Para quê? Para que isso também seja utilizado, gente, nas mídias sociais. Então, a relação do tempo com as mídias sociais é o que está mais sendo mapeado dentro dessas redes que vocês estão nelas: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, WhatsApp. Então, esta perspectiva é para atingir vocês. Sabem que as gerações que mais são atingidas são aquelas que nasceram durante essa transformação. Por isso que a gente reforça aqui, nessa transformação, o cuidado com as redes sociais. Por quê? Porque você tem que ver quanto tempo você está utilizando dela, desde que não seja questão profissional, a repercussão dos comentários que geram toda uma perspectiva comportamental nas pessoas que recebem comentários que são negativos, a análise de dados que é pouco aprofundada, a falta de objetivo e a concorrência que ocorre entre vários. Você está do mesmo pé de igualdade com todos. É claro, o poder aquisitivo ele tem um diferencial dentro das redes sociais. Eu posso agir de forma que eu impulsiono, por exemplo, campanhas, que eu faço com que a comunicação seja delimitada para um determinado público e aquele público específico receba aquela mensagem. Isso tudo sendo mapeado por logaritmos. E isso gerando o quê? De uma certa forma, confrontando a mobilidade, porque numa perspectiva do pensar no celular, a minha pergunta seria: você seria capaz de estar ali mantendo semanalmente, ficar 24 horas sem o celular? Semanalmente, tá? Semanalmente, 24 horas sem o celular. A mobilidade, gente, ela fez com que o celular trouxesse para o ambiente de trabalho, principalmente o controle. Eu posso controlar tudo por meio do celular. O smartphone te dá esta perspectiva de monitoramento, quer seja no campo, quer seja dentro da empresa, aonde quer que seja, você pode estar hoje controlando. Quem imaginou que poderia, há 3 décadas atrás, imaginaria que há 3 décadas depois, o celular fosse um mini computador. Você tem um mini computador dentro da sua vida. Isso quer dizer que isso também reforça o confronto dessas vantagens e desvantagens? Sim. Eu tenho desvantagem porque na utilização dela, eu não sei aonde, com quem eu posso estar falando. Então eu posso ter o chamado fake, perfil fake. O tempo de quem você está falando, você pode sim estar realmente ali se você tiver uma câmera aberta, fazendo uma teleconferência. Você pode ver vídeos e imagens em tempo real? Sim. Você pode fazer, por exemplo, saber de notícias mais rápido? Também. Mas divulgar qualquer informação ou colocar, por exemplo, seus dados pessoais ou aonde você está, isso vai estar perto de estar sendo questionada a sua segurança. Hoje o fator segurança dentro das redes sociais é um dos fatores mais discutidos em termos de desvantagem. No entanto, qual é essa verdadeira importância que a gente dá à transformação digital? Primeiro, eu sei que, de forma inovadora, ágil e flexível, ela trouxe novos mecanismos.
Nós tivemos falando aqui sobre o Design Thinking. O Design Thinking como uma alternativa de ferramenta de gestão de informações provindas de brainstorms, de tempestade de ideias, onde você pode usar equipes com várias formações, as chamadas equipes multidisciplinares. As abordagens são criativas e quando se fala de criativas, se ressalta que elas não são abordagens preconceituosas e precisam ter feedback. No entanto, todavia, contudo, essa transformação, ela passa a desenvolver foco em pessoas, em culturas organizacionais, em gestão desses ativos e nos modelos de negócios por meio dos ecossistemas, mas sem que eu também possa deixar de estar mapeando os processos internos e as atividades de cada um, de quem executa o negócio, dos serviços gerais até o presidente das organizações. Essa transformação, ela impacta diretamente na sociedade. Controlando como? Buscando soluções tecnológicas. Avançando em quê? Avançando nas consequências que ela traz a essas soluções tecnológicas. Consequências positivas e consequências negativas. Esse quadro é o mesmo quadro que eu já mostrei, eu reforço aqui, os benefícios da transformação digital. Veja aqui, os principais aqui incentivos entram a inovação e a criatividade, mas a agilidade e a flexibilidade vêm junto no mapeamento desses consumidores. Saibam, entendam que a partir do momento em que eu amplio a minha capacidade de transformar o digital num contexto de um cenário novo, eu tenho um novo resultado. Aí é que eu entro com todo o meu perfil digital. Entenda que este perfil ele só é mapeado com a consolidação das ferramentas. Ferramentas que nós fizemos ultimamente e nós colocamos para vocês no início da aula. Que ferramentas são essas, professor? Os 9 eixos que nós colocamos sobre toda a construção das estratégias, baseadas em quê? Em monitoramento dessa transformação, reforçando sobre isso, tá? Reforçando sobre as estratégias. O estudo, quando eu falo, gente, internet de behavior, né, o behaviorismo, é o estudo do comportamento e a experiência que nós reforçamos com vocês sobre como eu posso criar um novo valor, um valor único do colaborador dentro das empresas que passam por transformações digitais. Agora, detalhe, a criptografia, o reforço do 5G, que nós colocamos para vocês, dão também um suporte para a inteligência artificial, a engenharia que nós colocamos e a automação. Opa, se eu tenho isso como ferramenta, eu posso ampliar minha capacidade de entendimento. Exatamente, este entendimento ele vai chegar e repercutir em quê? No que a gente vê que está este cenário. Olha só o que o cenário diz. A transformação digital precisa de uma geração de receita lucrativa por meio do que se faz no dia a dia, presencialmente, porém, uma presença digital. E a cultura digital formatando a transformação que ela é feita no dia a dia. Ou seja, entenda que essa transformação digital ela tem que passar por um sistema de inteligência que é contínuo, transformando os seus produtos e otimizando as operações, por meio de estar ouvindo e compreendendo os clientes e empoderando os colaboradores para retroalimentar o sistema de inteligência com informações, recebendo de novo essas informações para modificar os serviços e produtos que são proporcionados de forma digital. Mas agora é hora de quê, meu diretor? Agora é de quê, meu diretor? Agora é hora de praticar, Vamos que vamos, garantinho. Vocês viram já muita coisa sobre transformação. E essa transformação digital, eu quero saber se transformou a cabeça de vocês. Vamos para as perguntas. A primeira, qual é o impacto da transformação digital
na sociedade. Eu vou dar, meu diretor, eu vou dar 3 minutinhos. Vamos que vamos. Voltou. Olha a resposta, galerinha, resposta. Olha aí, ó. Principais benefícios. Primeiro, a questão da criatividade e inovação, a agilidade que nós colocamos, a adaptação às mudanças. Meus queridos, quero lembrar para vocês. Olha bem aqui para mim. Olha só. Essa pergunta é para que vocês também possam colocar na prática o que acontece no mercado, tá? A cultura de transformação digital, ela tem que participar do dia a dia, do cotidiano, do profissional. Você pode ter certeza, você pode ter até um backup nas suas rotinas financeiras, mas não tenha dúvida que você vai ter que ter e emitir relatórios financeiros nos seus sistemas de informações gerenciais internos, nos sistemas externos. Você vai ter que ter esse digital constantemente acompanhando. Então, essa transformação também faz parte desta construção de profissão que você está iniciando agora. Não esquece disso. Por exemplo das finanças, principalmente, pouquíssimas empresas hoje, elas têm um trabalho que é feito à mão. Pouquíssimas. E as que têm são aquelas que não têm muito recurso mesmo. Pode ser uma merceariazinha, pode ser um comérciozinho, né? Está bem ali na zona rural, e às vezes não tem, mas pode ter um pouquinho de internet, aí tem a internet do cartão, passou por uma transformação digital aí, tá certo? Então, lembra disso. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda então. Vamos que vamos. Quais os benefícios da transformação digital? Quais são? 3 minutinhos aí, meu diretor. Vamos que vamos. Vamos para a galera, vamos para a galera.
Cadê? Foi pra onde? Já passou, mano? Não, é porque o problema. Vixe, tá uma tela no outro, na outra, é? Pois é, isso que eu vou fazer agora. Vou dar um clique aqui. Ajudar, né? Cara. Não, mas tá acontecendo. Ele tá pulando, é? O touch travou, né não? O touch? Aqui tá, a tela tá normal, ó. Mas a resposta é de qual? Não é da segunda? A resposta é da segunda, é? Da segunda. Voltou. Voltou? É. Eu vou voltar. Cara, tá travando mesmo, viu? Eu vou voltar. Tá. Voltou, galerinha. Voltou. Olha aí os benefícios, ó. Menos materiais. Aí eu vou colocar para vocês aqui, dando a ênfase, ó. Menos manuais, e aí, que não são digitais, certo? Aumenta a qualidade de entrega, satisfação do cliente. Quando você lê satisfação do cliente, você entende, ó. Porém, encantar o cliente. Ganhos e vantagens competitivas, ok. Fechou, show de bola. Redução de custos, exatamente, tudo a ver com financeiro. Mais segurança, exatamente isso mesmo. Você tem um pouquinho mais de segurança e aumenta a produtividade, você tem como monitorar. Aí você pode monitorar a produtividade, trazendo a possibilidade de expansão, por exemplo, acompanhando a produtividade,
por meio do planejamento, por meio de entender um pouquinho o que é feito na execução, o do, que é do de executar, fazendo um checklist, o C, de verificação das atividades que são feitas tecnologicamente e avaliando constantemente, olha aí, a ferramenta de gestão PDCA sendo inserida dentro dos benefícios também que podem ser alavancados nessa gestão da transformação digital. Galerinha, estou fazendo a conexão constante com vocês, hein? Presta atenção nisso. Vamos para mais uma perguntinha. Presta atenção. Quais são os desafios da transformação digital? Vou dar 3 minutinhos. Foi. Voltou. Vamos que vamos. Queridos, principal, a compreensão. Lembrem que nós reforçamos sobre a comunicação e a compreensão de quem vai passar acerca do entendimento da transformação digital. O investimento aí é nas pessoas. O primeiro investimento é nas pessoas. A conscientização, ela é o primeiro passo. Para quê? Para uma cultura organizacional. Então, veja, tenho que começar a mapear a comunicação dessa transformação por meio digital, ok? Mas tenho que passar esta disseminação deste conhecimento contemplando o visual, contemplando o sinestésico e o auditivo. Ou seja,
formatando uma cultura que atenda a toda forma de se comunicar. É assim que eu vou ter uma melhor compreensão. É aqui que eu vou ganhar uma compreensão e a transformação digital vai avançar. Então, é um investimento, tá bom? Estou vendo aí Nova Santa Rita respondendo as questões. Olha lá, responde lá as que vão vir pela frente, hein? Responda as que vão vir pela frente. Então é isso, as ferramentas precisam estar atendendo as pessoas. Por exemplo, já mencionando aqui sobre os 5 P's, que é utilizado dentro das organizações, o que facilita nessa transformação. O principal P é o P de pessoas a ser atingido aqui, dentro desse desafio da transformação digital. As pessoas precisam ter capital intelectual, que é o quê? Conhecimento. Capital intelectual, conhecimento sobre o que fazer na perspectiva de transformação digital dentro das organizações. Lembrem disso. Olha, eu estou fazendo uma conexão com várias metodologias para você ter também aí a capacidade de estar fechando este cenário e maior entendimento para o seu curso. Tá certo? Vamos que vamos? Quais as vantagens e desvantagens? Eita, teacher. Eu botei aqui. Da tecnologia no mundo atual. Quais as vantagens e desvantagens? Eu quero ver agora, galerinha. Então, eu vou dar para a Nova Santa Rita e para a Landry Salles 3 minutinhos para responder, porque essa é grande. Vamos que vamos!
Voltou, galerinha. Olha aí os exemplos. Facilidade de acesso à informação. Presta atenção, garotinho. Agora que você vai ter. Lembra lá do Big Data que nós colocamos, ó? O Big Data aí, ó. Big Data voltando aqui para ser a reflexão acerca disso. Você vai ter agilidade, gente. Você tem agilidade, é uma vantagem ali, ó. Ágil. Você tem essas facilidades de mobilidade que a gente já reforçou, mas o meio de comunicação, a inovação tem essa perspectiva aí também. A inovação, ela traz esse contexto. O banco de dados, o database marketing é uma complementação aqui, ó. O database marketing, que é o quê? As informações que você vai ter, por exemplo, dos clientes, certo? É um avanço e pode transformar a nossa empresa, a empresa que você estiver. Ou seja, a eficiência dos custos, as melhores técnicas de aprendizagem. Você pode usar, por exemplo, ó, o CRM. CRM é o quê? É um sistema de Customer, que é o C, Relationship Management, de gerenciamento das informações, que pode transformar o perfil dos clientes, as informações das empresas. Então, isso é você entender um pouquinho sobre a questão tecnológica, sobre essa transformação tecnológica e saber que você vai lidar com esses vários métodos de aplicação para transformar melhor ainda a informação e conhecimento. Certo? Vamos que vamos? Vamos para a próxima pergunta? Qual é a maior dificuldade que enfrenta a tecnologia hoje? 3 minutinhos. Foi, meu diretor.
Voltou, galerinha. Vamos que vamos. A maior dificuldade que você enfrenta na tecnologia é o quê? Em muitos casos, o que é que eu tenho, gente? É a questão da segurança, equipamentos digitais. A gente sabe que é isso, né? A gente sabe que é esta perspectiva. As redes sociais, a internet, a questão doméstica, tudo isso contribui para essa questão, tá? Então, é claro, a principal dificuldade é você entender um pouquinho mais sobre essas redes de internet, os dados, o roubo, a invasão, os hackers, um sistema inteiro, e essa organização, ela traz isso em perigo. Então, este monitoramento que precisa ser revisado constantemente. Certo? Vamos para a última questão. Olha aí como a tecnologia afeta a vida dos jovens, vocês, meus queridos. Como é que ela afeta a vida de vocês? Vamos lá, diretor, 2 minutinhos, 2. Voltou, galerinha, voltou. Vamos que vamos. Qual foi a resposta? Resposta focada em que a tecnologia permite que vocês possam estar, primeiro, identificando o que é presente e realidade. Mas eu quero colocar para vocês e finalizar essa nossa aulinha colocando o seguinte. Prestem atenção, olhem bem aqui para mim, ó. Prestem atenção em relação ao tempo que vocês estão lidando com essa transformação digital, tá certo? É importante que vocês saibam como lidar com essa tecnologia, porque isso vai fazer parte da profissão híbrida de vocês. Não esqueça sobre isso, tá bom? Grande abraço, gente. Fica com Deus. Fui!